Boa tarde, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Andei um pouquinho sumida, né? Porque no meio da semana eu botei 2 vídeos no canal, na segunda e na terça. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje, no domingo, né? Para falar um pouco mais de uns dos sintomas da menopausa que eu estou vivendo. E eu descobri esse sintoma agora há pouco. Eu pensei que esse sintoma que eu sentia era por causa dos miomas, mas não. É um dos sintomas da menopausa. Mas primeiro de que tudo, eu peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Ative o sininho e deixe o joinha para quando eu postar vídeo chegar notificação no seu canal. E vamos falar de mais um sintoma que eu descobri recentemente que vinha acontecendo comigo. E eu procurei me informar e eu descobri que é um sintoma da menopausa. Por isso que é importante, mulher, você observar o seu corpo, os sintomas que seu corpo dá, né? Aí você me pergunta, Patrícia, qual é esse sintoma? Dores vaginal. Não é ressecamento, é dores vaginal. É uma dor como se a vagina ficasse pulsando. Assim, ó, pulsando. É uma dor terrível e eu tenho sentido. Virou, mexeu, eu sinto aquela dor, poxa, assim pra cima, aquela dor. E esse é um sintoma da menopausa, porque é onde a parede do útero, a parede vaginal da gente, vai ficando mais flacidez por causa da menopausa. Como mexe com os músculos, aí mexe com os músculos vaginal. Então ele contrai e a gente termina sentindo essa dor, essa pontada, essa fisgada. E eu tenho sentido. E eu pensava que essa fisgada era por causa da menopausa, por causa do mioma, mas não, é um dos sintomas da menopausa, né? Como eu disse a vocês, tem vários sintomas, cada sente um sintoma diferente, né? E é bom a gente sempre, quando estamos na menopausa, pesquisar, ir atrás, se informar do que está acontecendo. E eu sou muito observadora com o meu corpo, eu observo tudo. É muito difícil deixar passar alguma coisa despercebida. E eu venho sentindo essas pontadas, né? Há um bom tempo, mas eu achava que era por causa do peso do mioma que está grande, mas não. É um dos sintomas da menopausa, dores vaginal, né? Que é uma fisgada e dá uma puxada assim pra cima. E horrível, horrível, um desconforto que só quem sabe é quem tá passando, né? E mudando de assunto, que esse assunto não tem nada a ver com menopausa, mas como a gente somos mulheres, temos que apoiar uma a outra. E eu fiquei pensando nesse assunto e eu achei importante trazer aqui no canal para vocês. Eu tenho uma amiga querida, amo ela, fez um ano que a gente se conhece. A gente se conheceu numa consulta de um mastologista, onde eu tinha feito meu primeiro exame de mamografia e tinha levado para o mastologista. E aí a gente se encontrou. Não vou citar o nome dela, né? Porque eu vou contar a história, né? E aí, infelizmente, o diagnóstico dela foi de câncer de mama, né? E ela passou o ano passado todo lutando, foi uma batalha, né? Onde eu sempre, ali a gente pegou uma amizade, eu peguei o WhatsApp dela e a gente sempre ficava se comunicando. Eu sempre procurava saber como ela tava, né? Se acompanhei de longe as químio, a rádio, a cirurgia dela, ela ia me informando tudo, a gente sempre ia se falando pelo WhatsApp. E quando foi a semana dessa passada, eu fui fazer mamografia. E eu falei com ela no WhatsApp, amiga, fez um ano que a gente se conheceu. Aí eu fui fazer mamografia, eu me lembrei de você, tudo, e a gente começou a conversar. E ela passou por um período muito difícil, né? Que foi a cirurgia, a autoestima, que caiu o cabelo da mulher, ela se
se mexe com as unhas, com a sobrancelha, com tudo da mulher, né? E foi um momento muito difícil para ela, que ela teve que passar. E ela me relatou uma coisa que me chocou muito, né? E ela disse que chocava muito ela. Quando ela sempre fazia quimo ou a raidon, ela sempre pegava amizade com outras pessoas que estavam ali, passando a ver pelo mesmo problema, ou até outro tipo de câncer, né? E ela ficava muito chocada, e ela disse, Jesus, como eu sou ingrata, eu agradeço ao Senhor, porque a minha família, meus amigos, meu esposo, que é o marido dela, ficou o tempo todo do lado dela. Enquanto muitas mulheres ali relatavam que os maridos abandonavam elas quando descobria que elas estavam com algum tipo de câncer e precisava se tratar. E ali ela disse que esse momento mexia muito com ela, que ela sempre estava com o esposo dela, tinha outras pessoas também que estavam, mas tinha muitas mulheres que não estavam, se sentia desamparada, sozinha, que no momento que mais precisava, o marido abandonava, deixava. E que eu quero falar sobre isso, né? Porque eu vim trazer esse assunto no vídeo. Porque é muito importante vocês, marido, que também, quando a mulher estiver passando por esse momento difícil, que é qualquer tipo de câncer, que você possa apoiar a sua mulher, seguir firme com ela, ajudar ela, porque é um momento muito difícil. Esposa, não abandone sua esposa no momento difícil do tratamento de um câncer. Apoie, ajude, cuide dela, para ela ter força, para lutar, para sair, né, desse momento tão difícil que é o tratamento de um câncer, aonde muitas mulheres desistem do tratamento no meio do caminho e acabam entrando numa depressão e falecendo, porque não suporta a dor de ter perdido o companheiro, que às vezes de longos anos, né? Então, marido, apoie sua esposa num momento tão difícil que é um tratamento de um câncer. Nunca abandone sua esposa, porque se fosse ao contrário, ela ia lhe abandonar? Ela ia lhe deixar? Não. A gente, mulher, nunca faz isso. A gente sempre tá ali com o companheiro da gente, num bom, num ruim, né? Ali pegando, ajudando. Então, faça uma diferença, né? O amor verdadeiro, porque o casamento diz que é na alegria, na tristeza, na doença e na saúde. Então, marido, eu peço a vocês que ajudem sua esposa quando estiver passando por esse momento tão difícil. Eu sei que esse assunto não tem nada a ver com a menopausa, mas mexeu comigo e eu senti vontade de vir aqui e falar com vocês, porque eu sei que muitos homens vão assistir esse vídeo, né? E vão assistir e para que sirva, né, de lição, de experiência, que se fosse diferente a sua esposa não iria lhe deixar, não iria lhe abandonar. E esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês gostem. Mais uma vez eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem e ativem o sininho para poder chegar a notificação para vocês, né? E me desculpe qualquer coisa, mas foi um desabafo. Eu tava com isso desde o dia que eu conversei com a minha amiga, eu fiquei mexida por a gente ser mulheres, né? Mexeu muito comigo, como ela disse que mexia muito com ela. Ela via várias mulheres chorando porque o esposo não estava acompanhando, o esposo tinha saído até de casa, entendeu? Porque antigamente câncer, a palavra câncer era um significado, uma sentença de morte. Mas hoje em dia não, a minha amiga passou por isso, né? Está bem, graças a Deus, já fez um ano, está fazendo a revisão. Eu creio que ela foi curada em nome de Jesus, eu creio que Jesus curou ela, né? Então, a Maria vai se precipitar, né? E é isso, né? O vídeo de hoje. Espero que vocês todos gostem, né? Tenham um bom domingo, uma boa tarde, beijos e até o próximo vídeo.